o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor. E a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei o bom Senhor, e será na minha boca agradável o teu louvor. Amém. Pecado é grande mal, doença que é mortal. Deus fica triste, tão zangado, meu pecado é castigado. Quando eu peco eu sempre me dou mal. Mas o que é pecar? Quem pode me explicar? É não viver como Deus quer, é desobedecer sua lei. Quando eu peco eu sempre me dou mal. Como eu vou entrar no céu? Meu coração é mau, eu sei. Pra ter um puro coração é só o Espírito de Deus que me dá um novo coração. Beija. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, saudade de todos. Venho aqui lembrar da Semana Mundial de Oração, um evento do calendário cristão evangélico que acontece no mundo todo. E as igrejas presbiterianas de todo o Brasil aproveitam essa oportunidade para unir o corpo de Cristo em oração. Nós aqui da Igreja Presbiteriana de Piratininga estaremos nos reunindo a partir de amanhã, será de segunda a sexta, às 19 horas, através do aplicativo Zoom. Vamos todos participar, fazer esses momentos preciosos de comunhão, oração e colocar os nossos pedidos diante de Deus. Até amanhã a todos. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar. Leva onde eu possa ouvir tua voz.
ouvir tua voz. Aos teus pés, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que realmente possamos ouvir a tua voz, agora através da tua palavra, através desse tempo de culto. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, nosso primeiro culto do ano. Eu quero convidá-lo a meditar na palavra de Deus, porque nada melhor do que iniciarmos o nosso ano meditando na palavra de Deus. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, e eu convido a abrir a sua Bíblia e ler junto comigo, me acompanhar nessa leitura no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Inicialmente eu lerei apenas o verso 9, e nós vamos tentar, através dessa leitura, perceber resoluções para o nosso ano. Já traçando um pouco da história que está sendo descrita aqui nesse capítulo, é justamente a fase final de Davi, onde Davi passa o encargo de construir o templo para o seu filho Salomão. E nós vemos aqui também, e podemos adotar, resoluções dignas para construir um novo ano em nossa vida, mas de uma forma onde esse novo ano tem como meta principal Deus. Conhecê-lo, servi-lo, andar com Ele, estar na sua presença
E essa é a meta para esse ano, para todos aqueles que desejam continuar com esse Deus Emanuel, com Deus conosco. E eu li sobre resoluções esses dias e vi várias resoluções, época de muito planejamento, época de muitas controvérsias também em relação aos planejamentos, tanto pela história que nós estamos vivendo, e vi também que, estatisticamente, quando as pessoas começam o ano, dentro dessa estatística aqui, a maioria delas envolve perda de peso. Mas, queridos, eu acredito que se nós vamos tomar alguma resolução para o ano que vem, ou para esse ano de 2021, melhor dizendo, é melhor nós nos pautarmos na palavra infalível de Deus, que é a revelação de vida e vida e abundância para todos nós. Então, olhando para esse texto, olhando para esse versículo 9, eu quero te convidar a, junto comigo, lê-lo agora. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Até aqui, nós vemos então, como eu falei no início, o estágio final aqui da vida de Davi, passando os seus encargos de construção do templo para o seu filho. E nós vemos também, andando um pouco aqui, voltando a alguns capítulos, o capítulo 17 desse mesmo livro, nós vemos o seguinte: sucedeu-se que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Esse era o grande desejo de Davi, de construir a casa de Deus, de construir um local para a adoração. Davi era um homem de guerra e fez muitas guerras para poder estabelecer a Israel. E estabelecendo Israel, Deus passa então o encargo a Davi de que ele começasse a juntar o material para a construção da sua casa. Mas disse também que ele, Davi, não seria aquele que a construiria, mas sim seu filho Salomão. E olhando assim para esse texto, nós vemos que Davi aceitou com alegria o fato de que foi-lhe confiado. Ele se submeteu totalmente à vontade de Deus, mesmo sabendo que não seria ele aquele que finalizaria a obra. Ele se submete. Davi se comprometeu, aqui nesta fase, em promover o máximo possível da construção, de modo que finalmente chegasse a hora de construir e passasse a Salomão apenas o levantamento desse templo, de construir a partir da provisão que ele havia levantado. Muitos dos capítulos de Crônicas relatam esse período onde Davi estava realmente empenhado na construção do templo. E justamente então nós vamos ver nesta noite as coisas que podemos realizar em relação às nossas próprias resoluções. Porque depois que Davi passa esse encargo importante a Salomão, nós podemos imaginar Salomão se curvando humildemente aos pés de seu pai, reconhecendo a grande honra que estava a ser passada a ele, e também observando essa tarefa, que deveria ser e era uma tarefa difícil aos olhos humanos. Então Davi profere para o seu filho tal afirmação que nós encontramos no verso que nós lemos, mas eu também quero ler o verso 10 desse mesmo capítulo 28, para que você comece a ter uma completude, um entendimento mais amplo desse texto que temos à nossa frente. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. É assim que Davi passa também a Salomão.
E a maior parte do restante do capítulo é ocupada nessa descrição, e o início do capítulo 28 traz justamente a Assembleia de Israel, entre todos os líderes, os capitães, todos os servos, fazendo de uma forma solene esta passagem a Salomão. Agora, essa história que temos em mãos é uma história emocionante, mas você pode estar se perguntando, nesta noite, nesse ano de 2021, o que tudo isso tem a ver com você, pastor? E o que tudo isso tem a ver comigo? Eu queria que vocês percebessem aqui, irmãos e irmãs, que você e eu, juntos, tal como foi construído aquele templo, nós também somos construídos como tabernáculo vivo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tabernaculou em nós. Jesus Cristo nos edifica e continua a nos edificar, muito mais do que um templo feito por mãos humanas, de argamassa e tijolos. Agora nós somos edificados como um templo espiritual. E aqueles que estão em Cristo faz parte desta edificação, não só de serem edificados, mas também de serem cooperadores de Deus e agentes de edificação do reino de Deus. E isso para nós deve soar como um grande privilégio, porque nós estamos na presença de Deus e Deus está agindo em nós, e nós, graças ao agir de Deus, podemos também agir e tocar esse mundo com a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é emocionante, e nós temos que ver a nossa vida desta forma, nesse prisma que vem da vontade de Deus para cada um de nós. Eu queria então que você percebesse, não só no Antigo Testamento, que esse templo mostraria o verdadeiro templo, que é Jesus Cristo, mas também que você percebesse como o apóstolo Pedro fala de Cristo. O apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta da seguinte maneira, quando ele vai falar dessa edificação que Deus, através de Cristo, faz em nós. Ele fala, vindo a ele como uma pedra viva, rejeitada de fato pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa, vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados, uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E, similarmente, o apóstolo Paulo fala aos crentes gentios e diz a eles, agora, portanto, vocês não são mais estranhos e estrangeiros, mas co-cidadãos com os santos, membros da família de Deus, tendo sido edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular, em que tudo construir, sendo encaixado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual vocês também estão sendo construídos para uma morada de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22. Esses textos afirmam que, como crentes em Jesus, nós estamos sendo construídos em um grande edifício espiritual, o povo de Deus escolhido, não um templo feito por tijolos. Então nós somos informados pelas Escrituras que o próprio Deus fez todas as provisões para a construção daquele templo e hoje faz todas as provisões graças à obra do Espírito em nossas vidas, todas as provisões necessárias para a construção de um templo espiritual. Isso não é feito por você, isso não é feito pelo teu poder, isto não é feito pelos teus títulos, nem mesmo pela tua força. Isto é obra do Espírito de Deus na sua vida. Então isso é emocionante. Isso é algo que deve alegrar o início deste ano de 2021 e ecoar por todo ele, o levando a ter um coração grato a esse Deus bendito. E é bom também notarmos que é Deus que nos deu a garantia de sucesso. E se olharmos
mais aprofundado neste verso 9 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, nós vemos que ele fala ali, se apenas confiarmos nele. A Bíblia nos assegura que aquele que começou a boa obra em nós também completará até o dia de Jesus. Filipenses 1,6. Lá no livro de Judas 24, nós vemos que pode guardar-vos de tropeçar e apresentar-vos sem defeito, com grande alegria, diante da presença da sua glória. Mas eu queria sugerir para você nesta noite que você olhasse com mais carinho neste verso 9. No encargo de Davi a Salomão, em um único versículo, neste verso 9 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Nós encontramos aqui o tipo de resolução pessoal que nós devemos seguir. E olhando aqui para esse versículo, nós vemos que nós podemos ser fortalecidos durante todo esse ano de 2021 para um grande projeto de construção do reino de Deus, ou da morada eterna de Deus, que Deus faça o povo participar por meio de Jesus Cristo. Então nós precisamos começar examinando o que Davi disse a Salomão sobre Deus. E a primeira coisa que ele enfatiza sobre Deus, que é o primeiro ponto que eu vou tratar nessa noite, é justamente que Deus conhece nossos corações e nossos pensamentos. Davi disse que o Senhor sonda todos os corações. Literalmente, ele está falando aqui que Deus investiga e nada que acontece no interior de qualquer pessoa está livre do saber de Deus, dos olhos de Deus, ou oculto a Deus. Na verdade, Davi vai ainda mais longe, diz que até Deus entende as intenções de pensamentos. Não existe nenhuma intenção, não existe nenhuma imaginação em nossa mente que possa preceder de um pensamento que ainda não seja conhecido por Deus. Como Davi orou em um outro lugar, no Salmo 139, versos de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Você sabe que eu me sentei e me levantei. Você entende meu pensamento de longe. Você compreende o meu caminho e minha mentira, e conhece todos os meus caminhos, pois não há palavra na minha língua. Mas eis o Senhor, tu o conheces perfeitamente. Eu li numa outra linguagem, não na linguagem atualizada, mas aqui nós percebemos o nosso Deus. E isso é relevante para apontar para Salomão como ele deveria tocar a sua vida. Porque, por um lado, se Salomão ficou com medo, ou se Salomão ficou apreensivo sobre a grandeza da tarefa que estava diante dele, ele precisava agora ter certeza. Isso acalmou o coração dele, como acalma o nosso também, de que Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Até mesmo entendia quando nós, ou como Salomão provavelmente teve, pensamentos opressores a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu pergunto para você, saber que Deus tem tanta sabedoria e onisciência, não é reconfortante para você? Nós podemos olhar para a grande tarefa que Deus coloca diante de nós, da nossa vida. Não apenas a tarefa de crescermos na fé, de nos assemelharmos a Cristo, isso é a tarefa mais importante, mas também o próprio Deus sabe da nossa sinceridade, sabe da nossa falibilidade, sabe da nossa falta de fé. O próprio Deus sabe de tudo isso, mas a boa notícia é que Deus entende que nós podemos nos sentir assim. A boa notícia é que esse Deus que sabe de todas as coisas é o mesmo Deus que age
com tremenda misericórdia. É esse mesmo Deus que nunca falha. É o mesmo Deus que é fiel e que não falha mesmo quando nós falhamos. Deus sabia o que estava no coração do seu servo, como Deus também sabe o que está em nossos corações. Então nós precisamos atentar para isso e ver que isso é reconfortante. E nós precisamos então, em meio a tudo isso, sermos gratos porque Ele nos salvou dos pecados. Sermos gratos porque, apesar de muitas vezes olharmos para o nosso passado com pesar, com vergonha, Deus olha para nós com misericórdia. Deus olha para nós e vê potencial em nós, porque é Ele que tem nos feito caminhar. Apesar de sabermos que nós temos um potencial muito grande para falhar no futuro, ainda Deus pensa boas coisas sobre nós. Essa é a boa notícia, que Deus é onisciente, que conhece a nossa estrutura e lembra quem nós somos. E nós precisamos lembrar que somos pó. Ele sabe que somos falíveis. Ele sabe que cometemos erros. Apesar disso, Ele nos encoraja. Apesar disso, Ele nos provê esperança. E aí nós vamos para Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, aonde lemos: não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossa fraqueza, mas foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça, para que obtenhamos misericórdia e se achemos graça por socorro na necessidade. Finalmente, olhando para isso, nós vemos o conhecimento completo de Deus do coração de Salomão. E esse conhecimento completo também serviria como incentivo para que ele continuasse, para que ele fizesse as coisas não por um motivo egoísta, não de uma maneira impura, porque não deve ser feita e não pode ser feita de uma maneira impura a obra. Ele não podia entrar nessa tarefa com pecado escondido no coração. Ele não poderia desprezar essa tarefa ou ficar ressentido ou ser indiferente a ela sem que Deus visse e conhecesse a verdade. Bem, isso para mim também me parece muito reconfortante. Por quê? Isso deve nos encorajar a não fazer a obra do Senhor negligentemente. Queridos, a intenção desse Deus onisciente e soberano é justamente não nos deixar fazer as coisas de qualquer maneira. Sua intenção, como Ele é Deus e é também capaz de nos disciplinar, treinar e também de nos livrar das coisas que nos impedem em sua grande obra. E Ele faz isso para que obtenhamos a alegria, o benefício do privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Isso é bênção para todos nós. Então, agora em segundo lugar, com respeito a esta solicitação de Davi, ou esse encargo de Davi a Salomão, a outra verdade muito relevante sobre Deus que ele enfatizou foi essa: Ele é fiel com quem o procura. Ele é fiel com quem o busca. Ele é fiel e será achado por aquele que o busca. Esta palavra é maravilhosa para todos nós. Esta palavra é não só reconfortante, mas é extremamente encorajadora. Você busca a Deus e Ele permite ser encontrado por você, por mim. E é isso que Davi lembra a Salomão. Se você o buscar, ele será encontrado por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Davi não está dizendo aqui para Salomão que Deus brincaria de esconde-esconde com ele.
Davi não está dizendo que você precisa caçar a Deus. Nós precisamos entender o que significa para Salomão buscar a Deus. Nós precisamos entender de uma forma então oposta aqui agora. O que significaria para Salomão não buscar a Deus? E olha só, isso serve para mim e para você, porque isso também é o que acontece se nós não buscarmos a Deus. Significaria que ele não dependeria mais de Deus. Significaria que ele não dependeria mais de Deus, não só na sua vida espiritual, mas para fornecer as outras coisas para a construção do templo. Isso significaria que ele não buscaria mais a ajuda de Deus. Isso significaria que ele não se submeteria mais aos propósitos de Deus. Isso significaria que ele não reconheceria o direito de Deus de adoração. Significaria também que ele abandonou o plano de Deus, que ele se afastou de Deus e se voltou para uma outra coisa qualquer, que no final de tudo é idolatria. Mas quando eu penso nisso também, ao dar esta grande incumbência a Salomão, Davi lhe assegurou que se ele buscasse a Deus consistentemente, dependendo dele para todas as coisas, para toda a sua vida, se ele buscasse a Deus, buscasse a sua sabedoria, buscasse a sua força, se submetesse ao seu plano e ao propósito divino, se ele reconhecesse Deus com gratidão e adoração no coração, cada passo de seu caminho seria com Deus. Seria com Deus bem junto. Seria com Deus andando com Ele. Seria o Deus Emanuel o fortalecendo em todas as coisas. Seria esse Deus conosco até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos pensar nisso. E isso deve ser reconfortante também aos nossos olhos e ao nosso coração. Porque Deus nos dá, queridos, o grande privilégio de nos unir a Ele para expandir seu reino e construir sua obra para a sua glória. De salgar esse mundo, de agraciar esse mundo. Nós podemos fazer isso porque os mais beneficiados de tudo isso somos nós. Então busque a Deus. Pense bem, se nós abandonarmos a agenda de Deus, o que resta para nós, o que resta na nossa agenda? Ele certamente não mudará o seu plano. Mas se nós nos rendermos, nos submetermos ao seu plano, Ele assumirá também a nossa agenda. Que nós pensamos que é nossa. E aí nós caminharemos em paz durante todo esse ano de 2020. E como é importante, então, nós, como seu povo, nos certificarmos de sempre buscar a Ele e o seu propósito para as nossas vidas. E agora então surge o terceiro e último ponto, que nos deixa com os 2 mandamentos que Davi solenemente deu a seu filho Salomão. Porque Deus conhece os nossos corações e Deus conhece a todos tão profundamente, porque Ele sempre se mostra fiel àqueles que o buscam. Então, portanto, nesse terceiro ponto, nós devemos fazer nossas resoluções de conhecê-lo profundamente e de servi-lo inteiramente. Que você, nesse ano de 2021, possa fazer essa resolução de conhecê-lo profundamente e de servi-lo inteiramente, integralmente, de estar na presença dele. Davi disse, de uma maneira muito simples, quanto a você, meu filho, conhece o Deus de seu pai. A palavra aqui é simplesmente não apenas uma impressão intelectual, conhece o Deus de seu pai. É muito mais que isso.
refere-se a um conhecimento pessoal, refere-se a um conhecimento relacional de Deus, refere-se a um conhecimento onde se cresce através da comunhão íntima com o próprio Deus. É isso que Davi está falando aqui nesse momento, em conhecê-lo profundamente. E nós só podemos conhecer a Deus profundamente se conhecermos o Filho. Em João, capítulo 8, 19, nós vemos ali Jesus Cristo, nós vemos Jesus falando que só podemos conhecer através dele mesmo. Ele fala isso aos incrédulos fariseus. Se vocês me conhecem, vocês teriam conhecido a meu Pai. Ele diz também a seus discípulos, quem me vê, vê o Pai. João 16, 9. Então, se você encontrou um relacionamento pessoal profundo aqui, conheceu, buscou com o Filho, agora você começa também a crescer em um relacionamento íntimo com o Pai. E o Espírito te conduz a isso. Isso é bênção para todos nós. Então, gaste tempo neste ano de 2021 em conhecer profundamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é sua meta. Essa é a melhor resolução para a sua vida. As demais coisas, meus queridos, não fiquem com medo que elas serão tiradas, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas busque o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso nesse ano. Queridos irmãos e irmãs, não será o ano? Pense nesse ano agora, como será esse ano se orarmos por algo assim logo de início? Querido papai, Abba Pai, que eu posso chamá-lo de Abba Pai, eu quero conhecê-lo profundamente. Me ajuda, ensina-me a conhecer melhor a Ti, como um membro remido da Tua casa. Faça essa oração agora nessa noite. Busque a Deus. Em segundo lugar, que esse texto também me leva a ter como resolução, aqui já finalizando esse terceiro ponto, é servi-lo inteiramente, é servi-lo integralmente. Davi disse a Salomão, eu servi-o com um coração leal e uma mente solícita. Então Salomão também deveria servir com um coração leal e com uma mente solícita. Deveria fazer isso como um serviço a Deus e não como um serviço a homens. Deveria ter um coração leal, uma atitude completamente fiel a seu homem interior. Deveria tanto internalizar como externalizar que ele estava servindo inteiramente e integralmente a Deus. Esta é a verdade para todos nós. Ele não devia aqui construir o templo de Deus para o seu pai, não deveria construir o templo de Deus para o seu povo, ele deveria construí-lo como um ato leal de serviço a Deus, com uma devoção perfeita. Isso é adoração. Isso pode ser também traduzido para as nossas vidas nesse ano, quando nós servimos inteiramente ao Senhor, com esse coração leal, com essa vontade de buscar a sua face. De estar perante Deus, face a face com Deus vivo, e servi-lo inteiramente. Ele também deveria realizar um ato de serviço com uma mente voluntária. Não deveria ser feito com uma atitude rancorosa, uma atitude ressentida. Não deveria ser feito com uma atitude de peso ou como se ele fosse obrigado a fazer aquela obra. Deveria ser feito da maneira como Deus planejou para nós, quando nós estamos fazendo essa obra com grande deleite, com prazer, porque nós estamos fazendo a obra do Senhor. Com uma sensação de privilégio, de prazer, de fazer o que Deus lhe deu para fazer, que Deus colocou em sua mão. E aí você frutificará, você será abençoado e abençoará aqueles que estão à sua volta. Novamente,
eu quero sugerir a vocês que você também faça essa oração nesta noite. Pai, à medida que eu o conheço, eu quero servi-lo, eu quero divulgar o seu reino, eu quero que o Senhor me ajude e me coloque diante de mim a tarefa que eu devo realizar, que você me dê força, que o Senhor me dê um espírito voluntário e uma atitude de deleite quando eu estiver te servindo. Me ajuda, Senhor, a fazer isso dessa maneira, em nome de Jesus. E aqui eu quero concluir, nesta noite, nesse primeiro culto do ano de 2021. Nós temos aqui em nossas mãos um texto onde Davi passa um encargo a seu filho Salomão. Mas a principal coisa que ele faz com Salomão é Salomão entender que existe Deus, que Ele é real, o que Ele requer de nós. Nós vemos então, porque Deus nos conhece profundamente, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos corações, e porque Ele sempre é fiel com aquele que também anda na sua casa, eu sugiro que cada um de nós decida pessoalmente e firmemente nesse ano, em primeiro lugar, crescer em conhecimento do Deus vivo, ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E, em segundo lugar, servi-lo de todo o coração e de boa vontade. Eu quero terminar lendo um texto que eu ainda não li, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, verso 19 e 20. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito por mandamento do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Que assim seja na sua vida, nesse ano de 2021. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Pai, realiza a tua boa obra em nossas vidas. Nós somos carentes e dependentes de Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa o nosso ano. Que a nossa principal meta nesse ano seja te conhecer intimamente, profundamente e te servir inteiramente, mas de bom grado de coração. Nos ajuda a perceber aonde o Senhor quer nos colocar a serviço do reino de Deus. E nos ajuda também, Senhor, a entender que isso é um privilégio. E mais uma vez, Senhor, obrigado, porque o Senhor nunca nos desampara, e o Senhor sempre nos protege e nos fortifica. Então, Deus, abençoa o nosso ano de 2021. Queremos vivê-lo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos durante todo esse ano, em nome de Jesus. Amém.